Já parou para pensar que talvez a maior tragédia da história do nosso planeta não tenha sido um fim, mas sim um começo disfarçado? Muitos acreditam que a extinção dos dinossauros foi o ápice da destruição, um evento tão catastrófico que aniquilou a vida de forma irremediável. Mas e se eu te dissesse que essa é uma visão limitada, quase ingênua, da verdadeira força da natureza? Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre o fim de uma era e o alvorecer de outra. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma história de gigantes que desapareceram, mas sim a chave para entender a resiliência da vida e, mais importante, a sua própria capacidade de se reinventar diante do caos. A verdade é que, por mais que nos apeguemos à ideia de que o fim é sempre definitivo, a história da Terra nos mostra algo radicalmente diferente. Aqueles que veem a extinção dos dinossauros apenas como uma perda colossal perdem a chance de enxergar a incrível oportunidade que surgiu das cinzas. É uma crença forte, quase um dogma, que o fim é o ponto final, mas a natureza, em sua sabedoria ancestral, opera em ciclos de destruição e renascimento. Você está prestes a mergulhar em um relato que vai desmistificar essa visão, revelando como o maior desastre cósmico de todos os tempos pavimentou o caminho para a vida como a conhecemos hoje, incluindo a nossa própria existência. E se eu te dissesse que, ao entender o que realmente aconteceu naquele dia fatídico de 66 milhões de anos atrás, você pode desbloquear uma nova perspectiva sobre os desafios da sua própria vida? Sim, é contraintuitivo, mas a lição dos dinossauros não é sobre a inevitabilidade do fim, mas sobre a promessa de um novo começo. Em poucos minutos, você vai desvendar os segredos de como a vida encontra um caminho, sempre, mesmo após a mais absoluta devastação. Prepare-se para uma recompensa rápida de conhecimento que vai mudar a forma como você enxerga a resiliência e a capacidade de superação. Fique comigo, porque a história do último dia dos dinossauros é, na verdade, a história do nosso primeiro dia. Imagine por um instante, meu caro amigo, um planeta Terra que respirava de um jeito totalmente diferente, muito antes de qualquer um de nós sequer sonhar em existir. Estamos falando de um tempo em que o silêncio era quebrado apenas pelos sons da natureza mais selvagem, onde florestas se estendiam como oceanos de um verde vibrante e os mares brilhavam com uma luz ancestral. Era o período Cretáceo, uma era de uma beleza estonteante e, ao mesmo tempo, de uma ferocidade sem igual. A vida florescia em cada canto, livre, indomável, em sua forma mais pura e grandiosa. Era um espetáculo que, se pudéssemos testemunhar, nos deixaria sem fôlego. Um verdadeiro testamento da capacidade da natureza de criar maravilhas colossais. Nesse cenário de tirar o fôlego, os verdadeiros senhores da Terra eram os dinossauros, criaturas tão imponentes que pareciam ter sido esculpidas pelas mãos de deuses antigos. Pense nos tricerátops, por exemplo, vagando em manadas majestosas sob um sol que desconhecia o rigor do inverno, suas armaduras naturais reluzindo. Nos céus, os pterossauros cortavam o ar com uma graciosidade surpreendente, como velas vivas impulsionadas pelo vento. E nos mares profundos, monstros com barbatanas e dentes afiados reinavam absolutos sobre abismos silenciosos, cada um em seu nicho, mantendo um equilíbrio que parecia inabalável. Era um mundo onde cada criatura tinha seu papel, uma engrenagem vital em um ecossistema gigantesco e perfeitamente ajustado. E no topo dessa cadeia alimentar, reinava o Tiranossauro Rex, um nome que por si só já evoca poder e respeito. 2 toneladas de puro músculo, garras afiadas e presas capazes de triturar ossos, ele era o rei indiscutível, um predador com um instinto tão antigo quanto o próprio planeta. Era um mundo perfeito em sua brutalidade, onde a vida e a morte dançavam em um balé eterno, e cada batida de coração tinha um significado profundo. Os herbívoros se banqueteavam com as imensas samambaias e coníferas, enquanto os carnívoros caçavam ao amanhecer, quando a luz coloria o orvalho e o sangue. Contudo, mesmo nessa harmonia selvagem, um destino inimaginável já estava em movimento,
um segredo guardado nas profundezas do cosmos que mudaria tudo para sempre. Enquanto a vida fervilhava em seu esplendor selvagem aqui na Terra, com os dinossauros reinando absolutos, um segredo cósmico se desenrolava a milhões de quilômetros de distância, na imensidão silenciosa do espaço. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha a menor ideia de que acima deles, distante na escuridão, algo estava mudando. Um fragmento de rocha, um viajante solitário nascido da colisão de antigos corpos celestes, havia iniciado uma jornada épica. Uma jornada que duraria incontáveis milhões de anos, cruzando o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Silencioso, invisível, mas acima de tudo, inevitável. A Terra, em sua majestosa dança orbital, continuava a girar, alheia ao destino que se aproximava. As estações passavam lentamente, as montanhas se erguiam em silêncio, e os oceanos remodelavam suas margens, tudo sob um céu azul que parecia eterno. Era um planeta vivo, pulsante, mas, como qualquer ser vivo, incrivelmente vulnerável. E naquela imensidão do cosmos, um único grão de espaço, como diria um sábio, era suficiente para mudar tudo. Esse grão, esse mensageiro do destino, estava chegando. E acredite, não havia força na Terra, nem mesmo a mais poderosa das criaturas, que pudesse impedi-lo. Pense nisso como um lembrete de que, por mais que nos sintamos no controle, o universo tem seus próprios planos, muitas vezes grandiosos e imprevisíveis. Sob aquele céu azul, a Terra continuava a fervilhar de energia, com vulcões esculpindo novas paisagens e rios de lava redefinindo continentes. Cada tremor, cada explosão era um sopro do planeta, um mundo em constante transformação, onde a vida se adaptava e se multiplicava. Manadas de anquilossauros avançavam pesadamente, suas armaduras reluzindo, enquanto hadrossauros cruzavam rios, seus chamados ecoando. Mas o asteroide, após sua longa viagem, já havia entrado na vizinhança da Terra, capturado por seu campo gravitacional e acelerando vertiginosamente. Ultrapassou a órbita da Lua, inclinou sua trajetória em direção à atmosfera e o ar à sua frente começou a se comprimir e aquecer. A superfície da rocha tornou-se incandescente, um presságio flamejante de um evento que reescreveria a história do nosso planeta. Aquele rastro contínuo no céu, que antes era apenas um ponto distante, transformou-se em fogo. Uma esfera flamejante que crescia a cada minuto, deslocando-se a mais de 70 mil quilômetros por hora. Pense na força de um corpo com 10 quilômetros de diâmetro, mas com uma energia que superava qualquer arma que a humanidade pudesse sequer conceber. Seu alvo estava traçado. A península de Yucatán, no atual México. Ali onde o mar descreve um arco perfeito, o destino estava prestes a intervir de forma irreversível. Abaixo dele, os dinossauros vivenciavam seu último amanhecer, alheios, inocentes, sem sequer olhar para cima. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, mas a própria Terra parecia prender a respiração. Então veio a luz, um clarão tão intenso que encobriu o sol, transformando o dia em um brilho cegante. Um rugido sem eco, porque ultrapassou o próprio som. Uma onda de choque que se propagou antes mesmo que o som pudesse alcançá-la. O tempo, por um instante, pareceu parar. O asteroide cruzou os últimos quilômetros do céu em menos de um sopro, seu rastro incendiando a atmosfera e iluminando o dia como se 1000 sóis tivessem nascido de uma vez. E então, com uma violência indescritível, ele atingiu a Terra. O mar explodiu para cima, vaporizando-se em um instante, e o impacto liberou uma energia equivalente a mais de 100 milhões de megatons. A crosta terrestre se dobrou como um véu de areia. As rochas derreteram sob o calor inimaginável, e o céu se incendiou em uma fúria apocalíptica. Em um raio de milhares de quilômetros, nada, absolutamente nada, sobreviveu. Uma onda de choque varreu todo o planeta, derrubando árvores que queimaram instantaneamente, transformando o próprio ar em chamas. Uma onda gigantesca, com mais de 1 quilômetro de altura, ergueu-se no mar, varrendo os oceanos e devastando litorais a milhares de quilômetros de distância. Fragmentos de rocha e metal foram arremessados até os confins do mundo.
e o planeta se transformou em um uivo ensurdecedor de destruição. Mas, acredite, o pior ainda estava por vir, pois a Terra mal havia começado a sentir a verdadeira dor desse golpe cósmico. Após o impacto inicial, fragmentos de luz começaram a cair do céu. Eram as rochas arremessadas pela força colossal da colisão que, depois de circundar o mundo, retornaram incandescentes, como pequenas estrelas cadentes. A princípio, flashes isolados, depois uma chuva contínua e incessante. Dia e noite se fundiram em um único inferno. A Terra, após o impacto, não era mais a mesma. A luz do sol não penetrava mais, o céu, antes azul e acolhedor, tornara-se uma ferida aberta de fumaça e chamas. A chuva de rochas incandescentes continuou por horas, depois por dias, cada fragmento acendendo novos incêndios, criando mares de chamas que consumiam tudo em seu caminho. As florestas, que antes cobriam continentes, desapareceram em um instante, transformadas em cinzas. Os oceanos fervilharam, expelindo vapores tóxicos que sufocavam qualquer forma de vida. Os animais, em desespero, buscaram refúgio, mas não havia onde encontrá-lo. O ar era fogo, o solo vidro derretido. Na superfície, a temperatura ultrapassava os 1000 graus, transformando o planeta inteiro em uma fornalha gigantesca. Até as rochas se deformaram, escorrendo como cera sob o calor infernal. Chamas corriam além do horizonte, alimentadas pelo vento e pela dor de um mundo em agonia. Os maiores dinossauros, aqueles colossos que pareciam indestrutíveis, desabaram, sufocados pelo calor e pela fumaça. Rios evaporaram, nuvens desapareceram, e o silêncio da destruição era acompanhado apenas pelo som incessante de terremotos. Como se a própria Terra lutasse para se libertar do peso de seu destino, o impacto abriu uma ferida com mais de 20 quilômetros de profundidade e 180 quilômetros de largura. Uma cicatriz que, embora oculta sob o mar, estava gravada para sempre no planeta. As ondas de choque circundaram o globo diversas vezes, refletindo nos oceanos e montanhas, e cada vibração apagava algo. Uma floresta, um lago, um sopro de ar. Em questão de horas, ecossistemas inteiros desapareceram. O dia escureceu e na escuridão cinzas caíram. Uma poeira fina e densa que cobriu tudo, depositando-se nos mares, nos corpos, nas montanhas, nos olhos abertos dos gigantes. Era a poeira do fim, mas surpreendentemente, nem tudo estava perdido. Contudo, mesmo com tudo em chamas e a poeira do fim cobrindo o mundo, algo sobreviveu. É fascinante pensar que, no subsolo, nos rios, nas tocas mais escondidas, pequenas vidas resistiam. Insetos, anfíbios, mamíferos minúsculos, criaturas esquecidas que ninguém jamais observara com a devida atenção. Elas se escondiam na lama, nos troncos ocos, nos buracos entre as rochas, esperando pacientemente que a fúria do planeta se acalmasse. E naquela escuridão, naquele silêncio pós-apocalíptico, o futuro começou a tomar forma. Um futuro que ninguém poderia prever, mas que já pulsava com a promessa de um novo começo. A vida, meu amigo, tem uma resiliência impressionante, uma capacidade de se reinventar que nos ensina muito sobre persistência. A poeira levantada pelo impacto permaneceu suspensa na atmosfera por meses, depois por anos, bloqueando a luz do sol e mergulhando o mundo em um crepúsculo eterno. As temperaturas despencaram, o calor do planeta se dispersou no espaço, e o vento carregava consigo cinzas, enxofre e a própria essência da morte. A fotossíntese cessou, as plantas morreram uma após a outra, e os herbívoros não encontraram mais nada para comer. Quando eles caíram, os predadores os seguiram. O Tiranossauro Rex, que outrora reinara, vagava pelas árvores carbonizadas em busca de alimento. E os Triceratops, antes majestosos, agora estavam solitários, lentos e curvados pela fome e pelo frio. A terra se tornara um túmulo congelado, um testemunho silencioso de uma era que se encerrava. No mar, as algas desapareceram, e as cadeias alimentares ruíram, levando consigo até os antigos monstros marinhos, sufocados por um silêncio líquido. E assim, um após o outro, os gigantes se extinguiram, não em um dia, mas em um tempo lento e implacável.
Cada espécie deu um último passo, um último suspiro, um último olhar. A terra, outrora repleta de vida, agora respirava apenas cinzas. Mas sob aquele manto cinzento, algo ainda se movia. Ali na escuridão pulsava o primeiro coração do futuro. Anos se passaram, depois décadas. A poeira começou a assentar, o sol voltou a brilhar fraco e o gelo começou a derreter. Sobre a terra agora silenciosa, a primeira luz do novo mundo se instalou. Um mundo sem dinossauros, à espera de um novo começo e das sementes da nossa própria história. Então, meu caro amigo, chegamos ao fim dessa jornada fascinante pelo último dia dos dinossauros, mas, na verdade, é apenas o começo de uma nova perspectiva para você. Vimos como um evento de proporções cósmicas que parecia o fim absoluto, foi, na verdade, o catalisador para uma nova era, abrindo caminho para a vida como a conhecemos e para a nossa própria existência. Essa história não é apenas sobre fósseis e rochas antigas, é um espelho para a sua própria vida. Quantas vezes você se viu diante de um impacto que parecia devastador, um fim sem volta, e não percebeu que ali estava a semente de um novo começo? A vida, assim como a Terra, tem uma capacidade incrível de se reinventar, de encontrar um caminho mesmo nas cinzas. Pense comigo, se a vida conseguiu florescer novamente após um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro, o que te impede de se reerguer de qualquer desafio que a vida te apresente? O que você fará com esse conhecimento? Vai apenas absorvê-lo como mais uma curiosidade, ou vai permitir que ele provoque uma mudança real na sua forma de encarar os fins e os começos da sua própria jornada? Você está disposto a olhar para suas próprias extinções, sejam elas um emprego perdido, um relacionamento que terminou ou um sonho que pareceu desabar, e enxergar nelas a oportunidade para um renascimento ainda mais grandioso? A vida não desiste, ela se transforma. E você? Você está pronto para se transformar? Se você acredita, assim como eu, que a memória do mundo não deve ser esquecida e que essas lições ancestrais têm o poder de nos inspirar a viver uma vida mais plena e resiliente, então não perca a chance de continuar essa jornada de descobertas. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e venha fazer parte da nossa comunidade. Aqui cada história se torna voz, cada silêncio volta à vida e cada conhecimento adquirido é uma ferramenta para você construir o seu próprio futuro, um futuro tão vibrante e cheio de possibilidades quanto o mundo que surgiu após o adeus aos gigantes.